Mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando no meu canal agora e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. Acione o sininho das notificações e dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigos ouvintes das rádios Milênio e Advir, com você que nos assiste pelas TVs Milênio e Advir, com você, amigo que recebe o WhatsApp do irmão Mário, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é cuidado com o fermento dos fariseus. Na realidade, Jesus inclui aqui Herodes também. E por quê? Porque eram duas pessoas, ou uma é uma pessoa, outra era uma classe de pessoas que desprezavam tudo que Deus criou. Por quê? Porque eles acrescentavam, achavam que eram mais do que Deus. Então eles acrescentavam coisas. Eles acabaram com o sábado, colocando um monte de coisas que pode, que não pode, e que não tinha nenhuma harmonia com a Bíblia. Mas Herodes também foi assim. Então, na realidade, o fermento dos fariseus era perigoso, e Jesus estava alertando quanto a isso. É como o fermento que entra na massa, e ela cresce por igual, e toma conta da massa. E é isso que muitas vezes ocorre na igreja, ocorre em nossas vidas, ocorre com os vizinhos. Esse é um problema sério. E Jesus teve, aliás, os fariseus tiveram uma atitude que decepcionou Jesus. Por quê? Porque na realidade Jesus achava que ele estava sendo um bom professor, um bom mestre. Mas os discípulos esqueceram de tudo. Claro que Jesus era supremo, mestre maior e tudo mais, mas os discípulos se esqueceram da multiplicação dos pães. Na realidade, eles pediram um sinal, os fariseus, mas foi um pedido de deboche, irônico. Eles não acreditavam no Messias. Nada que Jesus fizesse iria resolver. E então, Jesus ignorou o pedido deles. Aliás, na realidade, negou, pegou o barco e caiu fora. Mas ainda em Marcos 8, 14 a 21, porque isso que eu falei sobre eles pedirem um sinal, está em Marcos 8, 11 até o 13. Mas os discípulos haviam se esquecido de fato desses milagres. Está em Marcos 8, 14 a 21. Os discípulos se esqueceram dos milagres, da multiplicação dos pães. Jesus destacou esses milagres, mas destacou também o fermento dos fariseus e o de Herodes. E por quê? Porque, de fato, os discípulos deveriam estar atentos. Jesus é Deus. Esse era o problema. Herodes recusou, os fariseus recusaram ele como Deus, como Messias. Nós precisamos compreender a atitude de Jesus. Os que desejavam um sinal da parte de Jesus estavam com o coração tão endurecido na incredulidade que não percebiam em seu caráter a semelhança de Deus. Não viam que sua missão estava em harmonia com as Escrituras. Nenhum sinal dado no céu ou na terra os beneficiaria, de fato. Jesus suspirou profundamente em seu espírito, conforme está em Marcos 8:12, na Almeida, revista e corrigida, e deixando o grupo de fariseus, tornou a entrar no barco com os discípulos. Em doloroso silêncio, atravessaram de novo o lago. Ao chegarem ao ponto mais distante do outro lado, Jesus disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16:6. No entanto, os discípulos deixaram de compreender Jesus. Em sua súbita partida de Magdala, esqueceram-se de levar pão, tendo consigo apenas um. Entenderam que Cristo se referia a essa circunstância, advertindo-os a não comprar pão de um fariseu ou saduceu. Muitas vezes a falta de fé e de visão espiritual dos discípulos os levaram a compreensões equivocadas da palavra de Jesus. Como essa ocasião,
Então Jesus os repreendeu por pensarem que aquele que havia alimentado milhares com os poucos peixes e pães de cevada poderia, naquela solene advertência, referir-se meramente a alimento material. Havia perigo de que o astuto raciocínio dos fariseus e saduceus contaminasse os discípulos com incredulidade, levando-os a considerar levianamente as obras de Cristo. Você encontra isso no livro Desejado de Todas as Nações, na página 323. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é um Deus que fala ao nosso coração, porque o Senhor está pronto para nos atender. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sentir a Tua mão poderosa em nossa vida, e ajude-nos para que possamos colocar as nossas lamparinas no mais alto, para que as pessoas percebam que somos iguais a Ti. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de estudos, e também divulgando em suas redes sociais. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.